Ei, vamos continuar o assunto aqui de América Central e Insular, né? Eu estava falando que a América Central e Insular tinha alguns países apresentam relevo montanhoso. Por que montanhoso, né? Eu estava dizendo, porque é uma região que é instável tectonicamente e para se formar uma montanha é necessário o quê? Que haja ali o choque das placas tectônicas, seja o divergente ou convergente, né? Que as placas tectônicas se choquem na mesma direção ou em direções, elas separam em direções contrárias, que a gente chama de divergente. Então, essa região aqui, pode ver aqui que essa linha, ela está demarcando isso, né? Essa linha, ela mostra o quê? O choque das placas. Essa região é uma região que é suscetível a grandes movimentos tectônicos, a vulcanismo, né? E tectonismo. Então, é uma região instável. É por isso que no livro de vocês vai dizer que é uma região que a gente vai encontrar em alguns países relevo montanhoso, e esse relevo montanhoso geralmente está intercalado, está ali, geralmente próximo a ele, a gente vai encontrar algumas áreazinhas que são menores, de planícies e de alguns planaltos, que são as áreas mais habitadas nesses países. Repare que em todo país do mundo, os locais mais habitados geralmente são locais mais baixos, né? Por quê? Permite a fixação do homem melhor, permite a nossa sobrevivência. Geralmente, áreas mais baixas dá para a gente, sei lá, cultivar todo tipo de produto, dá para a gente se fixar mais. A condição ali de temperatura geralmente é mais ideal, a pressão atmosférica é ideal para a gente. Tudo isso tem a ver, por isso que as pessoas habitam mais áreas de planícies, de depressões ou de planaltos. Exatamente, tem a ver com isso. Ninguém me respondeu, mas eu já estou respondendo, né? Tem a ver com isso. Então, é uma região que existem ali, nas proximidades de algumas montanhas, algumas áreas montanhosas, algumas planícies e alguns planaltos. E aí as pessoas se instalam mais nessas áreas. São as áreas mais povoadas, certo? Nesses países aqui da América Central Insular. Isso acontece no mundo todo, na verdade. As pessoas não habitam tantas áreas de montanhas, não. Não propicia, assim, tantos requisitos para a gente se fixar. Então, a gente vai encontrar relevo montanhoso, relevo de planícies e relevos de planalto. E planícies e planaltos são as áreas mais habitadas, como eu falei. Tem grande instabilidade geológica, então é uma área aí suscetível, como eu falei, à atividade tectônica, a ter grandes abalos sísmicos, e de certa forma, se você parar para pensar, é uma região que sofre muito, assim, as pessoas sofrem muito por causa disso. Eu lembro que teve um terremoto, não sei se foi em 2010, no Haiti, que destruiu a capital do país, né? E eles passaram muito tempo, e até hoje ainda estão tentando se reerguer, né? A estrutura do país. Abalou. Espera aí, deixa eu ver aqui. Terremoto no Haiti. O Haiti é considerado o país mais pobre da América. Peraí, terremoto no Haiti, acho que foi 2010. Deixa eu ver se foi 2010. Foi, sismo de 2010. Tem aqui... queria ver a escala Richter do terremoto. Mas eu lembro que foi um terremoto, assim, barra pesada. Terremoto que devastou o Haiti, completa 10 anos. Deixa eu ver se tem alguma imagenzinha aqui. Tomara que não esteja nenhuma coisa demais, pelo amor de Deus. Vocês não escutam, não, né? Você tem que compartilhar o áudio. Diz aqui, ó, matou, cadê? Olha aí, deixou cerca de 300 mil mortos e 300 mil feridos, pessoas feridas. Tá vendo como foi bem severo? É um país que não está muito adaptado a essas condições, embora seja um local de grande instabilidade geológica, tectônica. Ó, aqui tem algumas imagens do dia do terremoto. Ó, 12 de janeiro aconteceu esse terremoto. 12 de janeiro de 2010. Isso foi na capital do Haiti. Ó. Vixe, foi 7, tá dizendo aqui. 7 na escala. Vocês estão escutando ou não? O vídeo? Não. Não, né? Foi um terremoto de 7 na escala Richter. 7. 7 nem é tão forte tanto. Se for, porque a escala Richter vai até 10, né? Geralmente aqueles terremotos que arrasam mesmo, que provoca tsunami e tudo mais, é 9, 9 e pouco, aqui foi de 7. Mas repare, eu vou botar aqui, dá um play. É um país que não é, como é que eu posso dizer? Não é adaptado a essas condições. Prédio do governo. Eu
lembro que o Exército Brasileiro foi até lá, né? Foi. O Exército pra lá. Brasileiro foi para lá. Eu lembro, um amigo de mãe foi. Ele passou, acho que uns 3, 2 anos lá. 3, 2 anos lá, é. O Brasil mandou muita gente Foi. para lá para tentar ajudar a reconstruir o país. E até hoje eles vêm tentando reconstruir, viu? Porque abalou. E isso aqui aconteceu na capital do país. E aí abalou, Porto Príncipe. Abalou o país todinho. E aí eles sofreram bastante, enfrentaram momentos muito tristes, assim, de fome, de condições péssimas de se viver. Enfim, aí muitos países começaram a ajudar o Haiti, inclusive o Brasil. A ONU entrou, né? Aí o Brasil começou a ajudar. Foi bem barra. Então, assim, é uma região que é vulnerável, né? A acontecer grandes terremotos. E aí, um país como esse é um país que não tem, assim, como é que eu posso dizer? Eu tô tentando encontrar o canto que eu tava. Aqui. Não é um país, aqui, o Haiti, né? Olha. Não é um país que tem estrutura para aguentar grandes terremotos. Tipo assim, se você falasse do Japão, Ana Beatriz, olha, o Japão é esse paísinho que tá no Pacífico, né? Na Ásia. O Japão, deixa eu ver aqui, o Japão. O Japão é um país que está meio no choque de 3 placas tectônicas, está no choque de 3 placas, mas é um país que não sofre tanto por causa de abalo sísmico hoje. Por quê? Porque a estrutura desse país é uma estrutura, as casas, os prédios, tudo, eles constroem com estruturas flexíveis. Tipo assim, meio que uma mola, tem meio que uma mola na base das casas, da construção, nas construções do país. Então, assim, eles meio que já se adaptaram a essa condição de grandes terremotos que podem acontecer no país, porque eles estão na área de choque de placa tectônica, sendo que é um país desenvolvido. Aí, quando você vem para aqui, você vai falar desses países aqui, são todos países de economias em desenvolvimento. Então, tipo, são países geralmente pobres, e o Haiti é o país mais pobre, né? É considerado o país mais pobre da América, o Haiti. Então, assim, esse terremoto de 2010, ele já tinha uma condição de pobreza muito forte. Então, meio que abalou ainda mais aí a estrutura desse país, né? Foi o caos para esse país. Então, é uma área, toda essa área aí da América Central e Insular, e também a América continental, né? América Central continental. Pode ocasionar aí, é uma área instável do globo, né? Que pode ocorrer vários tipos de abalos sísmicos. Tipos não, né? Vários abalos sísmicos. Fortes, severos. E outra coisa, como eu falei quando eu estava explicando a América Central continental, essa parte da América aqui todinha, a América Central todinha, ela é suscetível também, ela é vulnerável à ocorrência de furacões. Lembra que eu estava falando de furacões? Que são tempestades oceânicas que se formam no oceano. Geralmente, os furacões que chegam aqui na América Central, tanto insular quanto continental, são furacões, são tempestades que ganharam muita força. Se formam aqui na costa oeste da África, aí vem ganhando força por causa da diferença de pressão atmosférica que vai encontrando no meio do caminho. Os ventos começam a se tornar mais velozes, mais velozes, mais velozes. Vem, aí chega até a América Central, insular, e se tiver, encontrar aqui condições para ele ganhar força, ele chega até a América Central continental, certo? Então, é uma região que, geralmente, o furacão, que é a mesma corrida de ciclone e de tufão, sendo que tufão se chama mais na Ásia. Aí o que é que acontece? São tempestades oceânicas que se formam no oceano e são ventos que podem atingir 119, geralmente eles começam por 119 quilômetros, certo? O furacão começa 119 quilômetros, girando no movimento circular a 119 quilômetros por hora. Mas eles podem atingir até 200 quilômetros por hora, geralmente, e eles demoram aí uma semana. Se ganhar força, né? Encontrar condição no meio do caminho para ele ir se movimentando, pode durar até uma semana ou até mais do que isso. Então, é uma região muito que sofre bastante com essas questões naturais, né? Com furacão, com terremoto, enfim. Então, é uma região que sofre muito, as pessoas sofrem muito dessa área, né? E como são países, economias em desenvolvimento, grande parte delas não tem condições de construir uma infraestrutura que eles consigam sobreviver diante de tudo isso. E aí, quando acontece um grande terremoto, devasta o país todinho. Minha voz está parando, é? Tá dizendo aqui, acho que é João Vitor está dizendo. Minha voz está parando? Vocês escutaram? Normal. Tá Não, agora normal. tá normal, agora tá normal. Tá? Era só antes. Tá, mas eu preciso explicar de novo alguma coisa, João? Não. Não? Pois tá bom. Então, é uma região muito que sofre muito, né? Tanto com essa questão meteorológica de furacão, quanto com a questão de abalo sísmico, vulcanismo, né? Porque tá aí no encontro de choques de placas tectônicas. O que mais? Então, pode deixar muitas vítimas. Vamos falar da hidrografia.
Vocês estão percebendo que essa parte aqui da América Central, assim como a América Central continental, a América Central Insular é formada por países que não são muito extensos, né? Com exceção desses aqui, Cuba, Jamaica, Haiti, República Dominicana e Porto Rico, você nota que, tipo, os países da América Central Insular não são países muito grandes. Então, repara uma coisa. Quando a gente fala de hidrografia, a gente está falando de água, de rio, de lagoa, de lago, enfim, a gente está falando de água. Então, a hidrografia desses países, todos eles, é uma hidrografia que não é muito rica. Tipo assim, não tem muitos rios, rios de grande extensão, porque não são países muito grandes. Então, isso, de certa forma, faz com que essa região ela não tenha aí extensos corpos hídricos e acaba afetando o abastecimento de cidades, né? Eles não têm muitos rios grandes, então afeta o abastecimento das cidades. E outro problema dessa parte da América Central é que eles têm alguns problemas relacionados à coleta de esgoto, tratamento de esgoto. E aí, quando a gente fala disso, né, já está relacionando com a questão de doença, de prevenção, de adquirir doença, enfim. Eles têm problemas relacionados a tanto ao abastecimento de água, quanto ao tratamento da água depois do uso, certo? Isso está falando aí na 281, lá em cima. Ó. Em virtude da reduzida dimensão territorial desses países, a sua hidrografia é formada por rios de pequena extensão, são rios pequenos, ó, o que compromete o abastecimento de água para todos os habitantes desses países. E esse problema se acrescenta às deficiências na coleta de esgoto. Então, são países que são pequenos, os rios não são muito abundantes, não tem muito rio, e os rios que tem são rios de pequena extensão. E acaba que alguns países aí, eles enfrentam problemas relacionados com abastecimento de água, justamente por ter rios pequenos, com menor quantidade de água, e também problemas relacionados à coleta de esgoto, né? Tratamento de esgoto. Quando você utiliza a água tem que ser tratada para poder ser destinada a um corpo hídrico, certo? Tem que ser tratada. E muitas vezes eles têm esse problema relacionado também a tratamento de água após o uso. Que é a água do esgoto. A gente fala de esgoto, certo? Agora vamos falar de população. Vamos lá. Dentro de população, a gente vai falar o quê? Que é uma população muito miscigenada, eu já falei disso. É uma população que ela é meio que uma mistura, né? Uma miscigenação entre algumas populações nativas, indígenas, algumas, né, nativas indígenas, com a mistura com o povo europeu e africano, né? É uma miscigenação, assim como o Brasil, que é uma miscigenação também de 3 povos, né? Europeus, lá no caso dos europeus, aqui no Brasil é mais portugueses. Lá houve uma mistura muito forte de espanhóis, franceses, ingleses e holandeses, certo? Principalmente esses 4 povos. Dominaram aí essa região, que dominaram no processo de colonização, certo? Ingleses, franceses, holandeses e espanhóis. Colonizaram essa parte aqui da América Central e Insular. Então, eles são muito fortes na origem dos povos dessa região. Além desses povos, alguns indígenas e os povos africanos que foram trazidos para essa região entre os séculos 16 e 19 para a produção aí de produtos tropicais, né? A mão de obra que foi escravizada, que trabalhou de forma forçada, para enriquecer as metrópoles, né? Os países que colonizaram essa região, para enriquecer. O que mais? O país mais populoso dessa região aqui é Cuba, que tem quase 12 milhões de habitantes. Deixa eu olhar aqui no IBGE. O IBGE eu dei uma aprofundada aqui. Deixa eu tirar isso. Tira. Aqui é o México. E o... Cadê minha filha? Cuba tá aqui. Vamos ver, a maior população da América Central e Insular. Deixa eu ver se tem um dado mais recente. Ele está passando um avião aqui. Estão escutando um avião? Estão escutando? Vocês estão escutando um avião? Então, não. Sim. Agora eu tô. Ixi. Tá bem pertinho. Eita. Menino, isso é um efeito. Vem cá, que não passa avião aqui, praticamente. Que a gente não escuta, na verdade, né? Passo a passo, a gente não escuta. E olha, a população de Cuba, né? A maior população da América Central e Insular. 11.333.484 habitantes em 2019. E no livro de vocês está 11,4. E é o dado de 2016. Tá mais no livro de vocês do que aqui. Tá vendo? Eu acho que no livro de vocês deu uma arredondada aí. Deu uma arredondada, por isso que tá assim, 11,4 milhões. Então, assim, é a maior população de toda aquela parte da América Central.
no geral, a América Central Insular conta com, juntando todos os países, né? Conta com uma população de 44 milhões de pessoas. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. As áreas mais povoadas são as áreas de capitais desses países. Deixa eu botar aqui. Ó. A capital do Haiti, Porto Príncipe, é um dos locais mais habitados. Aí a capital da Jamaica, chamada Kingston, na Jamaica, também é muito habitada. Porto Príncipe, no Haiti, eu falei, na Beatriz falou. Havana, em Cuba, também é um local muito habitado. Havana está aqui, ó, na pontinha aqui, essa parte norte de Cuba. O que mais? Santo Domingo, na República Dominicana, que é a capital da República Dominicana. E San Juan, em Porto Rico. São os locais mais habitados da América Central Insular todinha. São as áreas de capitais, as áreas mais densamente povoadas. Sim, aí outra coisa, só para terminar aquela parte de miscigenação, que eu deveria ter falado isso e não falei. Eu falei que essa parte da América Central é uma mistura, né, de 3 povos, principalmente, europeus, africanos e indígenas. E daí, ó, para vocês perceberem essa influência que é muito forte dos povos que foram trazidos para cá de forma forçada, os negros africanos. A população do Haiti, ela conta com 96% de descendentes afrodescendentes, né? Afrodescendentes. Certo? 96%. É um país de maioria preta, negra, o Haiti. 96% desse país aí é de etnia negra, né? Preta, de descendência africana. Para vocês verem como foi bem importante aqui esse processo de colonização. De escravização. Pronto, agora vamos falar de economia. Deixa eu ver se eu tenho aqui um dado melhor do que isso. Vamos aqui. Território, aspecto físico eu já falei, população já falei, e vamos de economia agora. Vamos lá. A principal atividade econômica dessa parte da América Central Insular, é a agricultura. É a principal atividade econômica, a agricultura. E é uma agricultura voltada para a exportação, ou seja, isso aqui é uma herança da colonização desses países. Na colonização, no processo de colonização desses países, eles tiveram aquele sistema que a América Central Continental também teve, que é o sistema de plantation, né? Até o século XIX utilizavam a mão de obra escrava, lembra? Se dava em grandes propriedades agrícolas, onde se produzia produtos tropicais, voltada para o mercado externo, para a exportação. Então, isso também aconteceu na América Central Insular, da mesma forma que aconteceu na continental. E até hoje, como resquício dessa colonização, a principal atividade econômica desses países aí, todinha, no geral, é a agricultura. E a gente vai ver que até a atividade industrial que existe dentro da América Central Insular é uma atividade industrial que está ligada à agricultura, certo? Está ligada à agricultura e à produção de roupas. Mas, assim, está ligada à agricultura, que é a principal atividade econômica, né, de grande parte desses países aí. E além da agricultura, além de uma presença, assim, bem pouca da indústria, em alguns países é muito influente, muito importante a atividade turística. Em alguns países é muito importante a atividade turística, eu vou falar disso já já. Mas a principal atividade econômica dessa parte da América Central é a agricultura. E é uma agricultura de produtos tropicais, né? Principalmente a cana-de-açúcar, que é o produto aí mais importante de destaque dessa parte da América Central. E o país que tem a maior produtividade de cana-de-açúcar, que é um produto tropical, é Cuba, certo? 68% das exportações de cana-de-açúcar é desse país aí, só desse país, de Cuba. Cuba já foi o maior produtor mundial de açúcar, o grande produtor mundial de açúcar do Caribe durante o século XIX. Mas aí o país passou por uma modificação no século XX e mudou um pouquinho a sua dinâmica econômica. Mas até hoje o açúcar é muito importante para Cuba, certo? É um país que detém aí uma grande produtividade de cana-de-açúcar. E aí, vamos lá. Deixa eu ver se falta falar mais alguma coisa nessa parte aqui de cima. Sim, outra coisa. Eu falei que a agricultura é o tipo de atividade mais importante. Eles não produzem só cana-de-açúcar não, viu? Mas a cana-de-açúcar é o principal produto de exportação desses países. E aqui é mais produzido, né? Com produto tropical. Mas também é produzido banana, café, algodão e tabaco. Por exemplo, Cuba é um dos maiores exportadores de tabaco dessa região aí. Tabaco é a matéria-prima
do cigarro, né? Aqueles produtos. Enfim, vocês entenderam. Então, Cuba foi o grande produtor açucareiro durante o século XIX, utilizava aí, tinha uma grande produção de açúcar. Olha, e diz aí que era responsável por 1/3 da produção mundial de açúcar, né, no século XIX. O açúcar tornou-se o principal produto de exportação do país e o maior comprador do açúcar que era produzido em Cuba e que é produzido em Cuba são os Estados Unidos. O maior comprador de açúcar são os Estados Unidos. No início da década de 1960, o governo de Washington, os Estados Unidos impôs um embargo econômico a Cuba. Ana Beatriz, que diabo é isso? Sei não, nunca ouvi falar disso não. Embargo econômico, o que é isso? É quando países param de comprar a um outro país. Embargo é tipo, vocês vão ser embargados, ninguém vai comprar mais de vocês. Tchau, queridos. Embargo é tipo assim... Deixa eu ver. Como Cuba passou por uma revolução chamada Revolução Socialista, Cuba foi um país que até hoje se diz ser socialista. Vocês sabem, né? Quando eu falei de socialismo, eu disse que um exemplo de socialismo no mundo era Cuba. Um dos poucos países do mundo que ainda é socialista é Cuba. E realmente eles são socialistas. Hoje eles têm algumas atividades que são capitalistas, mas tipo é o país, eu acho que do mundo é um dos países mais socialistas que a gente tem. De exemplo, é Cuba. E aí Cuba, Coreia do Norte, é um dos países assim, mais que tem uns princípios mais socialistas que a gente percebe. Aí sim, eles adotaram o sistema socialista no finalzinho da década de 50. Salvo engano, foi 1959. Não lembro agora, para mim foi 59, a Revolução Socialista de lá. Enfim, eles passaram por Revolução Socialista, aderiram ao socialismo. O Fidel Castro foi o líder dessa revolução. Eles aderiram ao socialismo. E quando Cuba se tornou socialista, os Estados Unidos não gostou dessa ideia. Por quê? Porque o país começou a nacionalizar suas empresas. Então, tinha muita empresa dos Estados Unidos lá em Cuba que teve que ser nacionalizada. Tipo, Cuba... A gente sabe que o país que é socialista é aquele país que tem uma economia planificada, né? Tudo pertence ao Estado. Todas as empresas pertencem ao Estado. Então, todas as empresas em Cuba, quando o país se tornou socialista, foram nacionalizadas. Tipo assim, passaram todas a pertencer ao Estado. E aí, as empresas dos Estados Unidos que estavam lá tiveram que dar o fora, né? Porque o país se tornou socialista e todas as empresas passaram a ser públicas, pertencer ao Estado de Cuba. E aí, os Estados Unidos não gostou disso, né? Porque ele ganhava muito dinheiro lá com a produção dentro dos Estados, dentro de Cuba. E aí, o que é que os Estados Unidos fez? Vão embargar economicamente esse país. Embargar é o quê? Significa dizer que os Estados Unidos parou de comprar produtos de Cuba. Parou de comprar produtos. E era, tipo, o principal comprador da açúcar, né, de Cuba. Um dos principais compradores aí de produtos que eram fabricados dentro de Cuba eram os Estados Unidos. E aí eles pararam de comprar produtos, porque a Cuba aderiu ao socialismo e os Estados Unidos sempre foi capitalista, né? Tem esse ideal capitalista. E eu não sei se vocês lembram, esse período aqui que Cuba aderiu ao socialismo é o período da Guerra Fria, que se dá com o final da Segunda Guerra Mundial até 1989. O final da Guerra Fria a gente diz que é 89 porque é a queda de Berlim. Oi? A aula vai acabar. Vai. Não, faltam 9 ainda. Tem tempo. Tem. Martina mandando mensagem pra mim dizendo que falta 2 minutos. Mentira. Eu não acredito não que Martina tá mandando mensagem pra vocês dizendo que falta 2 minutos. Martina! Ah, bicha. Cadê ela? Quem não fala? Diga, mulher! Mulher, que falta 2 minutos. Mulher, falta bem 8, bem 9 minutos. Deixa de moído. Nossa Senhora. Sei não. Eu pensei que ia acabar no 9h20. Eu pensei que você não ia fazer nem chamada. Não, mulher. Falta 10 ainda. 10 não, agora falta 9 e 4. Eita, bora. Vamos terminar aqui. Eu pensei que era de 9h20 que ia acabar. Não, 9h30. Mas tá lá, tá quase lá. Tá beirando. Batendo na gente. Sim, aí pronto. Aí como Cuba aderiu ao socialismo na década de 60, né, que é o período da Guerra Fria, que vai até 89, com queda do Muro de Berlim e tal. Final da Segunda Guerra até 89. Lembra que é o período marcado por um mundo bipolar, onde existia 2 superpotências, que eram os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. Aí a União Soviética reunia lá, ela era meio que era o país que era a chefona dos países socialistas, e os Estados Unidos o chefão ali dos países capitalistas. Isso durante a Guerra Fria. Cada um ficava tentando
abarcar mais países, fazer alianças, né, com outros países, para se tornar cada vez mais poderoso e tal. Então, Cuba, na década de 60, quando os Estados Unidos disseram assim, a gente vai comprar mais produto de vocês, não, viu? Vai comprar mais produto de vocês, não, aderir ao socialismo. Então, tchau para vocês. E um dos principais compradores e aliados de Cuba era os Estados Unidos, né? Então, já deixou o país meio assim. E aí veio a União Soviética e fez, não se preocupem, vamos fazer nossos laços de amizade. Como Cuba aderiu ao socialismo e a União Soviética era socialista, então o principal aliado de Cuba durante a Guerra Fria passou a ser a União Soviética. Aí qual o problema de Cuba, Ana Beatriz? Cuba só começou a sofrer mesmo por causa do seu sistema socialista quando a União Soviética acabou. Que a União Soviética acabou em 1991. Ela acabou. Aí quando a União Soviética acabou, foi meio que um tiro nas pernas de Cuba. Por quê? Porque não tinha mais aliado. E os Estados Unidos não mantinha mais relação comercial com Cuba. E meio que todo país que era aliado dos Estados Unidos, os Estados Unidos faziam, vamos embargar, não vamos comprar produto de Cuba não, viu? Vocês não compram produto de Cuba não. São meus aliados, não compram produto de Cuba não. Então, meio que o mundo capitalista, que era a maior parte dos países do mundo, tinha se virar as costas para Cuba, né? Então, Cuba só tinha um principal aliado, que era a União Soviética. E a União Soviética acabou em 1991. Então, já imaginou que aconteceu merda, né? Com os países. Quando a União Soviética acabou, o que aconteceu? Cuba entrou meio que numa recessão econômica, né? Começou a sofrer bastante em termos de exportação de produtos, produção e exportação de produtos. Então, foi o país que praticamente arrasou aí, né? Teve um péssimo desenvolvimento econômico a partir do fim da União Soviética. E até hoje, os Estados Unidos começou a se aproximar de novo de Cuba, na época de Barack Obama. Barack Obama tinha voltado as relações comerciais com Cuba e tal, isso em 2009, 2010, uma coisa assim. Voltou as relações comerciais com Cuba, mas eu vi que o Donald Trump não estava muito próximo, não, né? Já estava meio que escanteando Cuba de novo, porque ele é muito de direita. Eu estou falando coisa que vocês não estão entendendo, com certeza, mas enfim. O que vocês têm que entender é que Cuba é um país que até hoje se diz ser socialista e é um país que sofre por causa disso, porque o principal aliado dele acabou em 1991 e é um país que tenta adotar algumas medidazinhas capitalistas de produção para venda para ver se não entra aí numa crise profunda na economia e, né, seja obrigado a aderir ao sistema capitalista. Aí hoje, o produto principal de exportação de Cuba não deixou de ser o açúcar, ainda é o açúcar, o principal produto de exportação. Aí é um país que exporta também muito tabaco e a atividade turística vem sendo aí desempenhando uma atividade importante economicamente para o país. É ainda o que está salvando a economia deles, certo? Turismo, o tabaco e o açúcar. Mas é um país que sofreu muito com o final da Segunda Guerra, com o final da União Soviética em 91, porque era seu principal aliado, meu best friend forever, entendeu? E ele acabou. Então, é um país que sofreu bastante com isso. E os Estados Unidos pressiona até hoje Cuba, porque Cuba não adere de jeito nenhum ao capitalismo e os Estados Unidos querem que todos os países, né, principalmente da América, sejam capitalistas e aliados a ele. Então, tem isso aí. Indústria e turismo. Como eu falei, a indústria não é uma atividade muito significativa na América Central e Insular. Não é uma atividade industrial tão, como é que eu posso dizer, tão grande, tão dinâmica quanto é a agricultura. A agricultura é a principal fonte de renda mesmo desses países da América Central e Insular. E a indústria que tem são poucas e geralmente são indústrias ligadas ao setor agrícola, né? São indústrias aí voltadas para confecção de matérias-primas agrícolas e também para confecção de roupas. Se destaca nesses dois setores. Então, a gente sabe que a agricultura é a principal atividade econômica e até as indústrias que surgem nesses locais são indústrias ligadas a esse setor. E o turismo vem desempenhando, nos últimos anos, uma das principais atividades econômicas, principais fontes de renda para vários países da América Central e Insular. Em detrimento de quê, Ana Beatriz? Das praias lindas e maravilhosas do Mar do Caribe, né, que são muito cotadas aí para o turismo internacional. Eles recebem muitos cruzeiros, aqueles cruzeiros marítimos lindos e maravilhosos, caríssimos, olha da cara. Recebem muitos cruzeiros. Eita, será que meu computador vai desligar? Cadê? Foi que eu apertei aqui. Não, falta 19%, acho que dá para terminar. Sim, aí pronto, eles recebem muitos cruzeiros por causa dessas lindas praias.
Que mais? Aí tem a... Peraí. Falo já com o senhor, viu? Tá. Tô dando aula. Peraí, tô terminando. Falta 3 minutos. Tá bom. Meu Deus. Aí sim. Então, a maior parte da atividade turística é por causa das paisagens naturais existentes nesses países. Então, vem sendo aí, diz aí no livro de vocês que no ano de 2016, essa região do Caribe recebeu 25 milhões de turistas no ano de 2016. Então, é uma região bem famosa, né? Por causa dessas paisagens naturais. E, por último, falta só 2 minutos, eu não vou falar bem nisso aqui não, não vai dar tempo não. Os paraísos fiscais. O que é um paraíso fiscal, Ana Beatriz? Paraíso, você pensa que é uma coisa maravilhosa, né? Paraíso, a ideia de paraíso é algo assim muito bom, algo maravilhoso. Eu tô no paraíso, então eu tô assim, num local maravilhoso, eu tô com condições ali de vida maravilhosas, enfim, paraíso é uma coisa muito boa. Aí imagine, paraíso relacionado a dinheiro, vixe, paraíso fiscal. Paraíso relacionado a dinheiro. O que seria um país que ele é considerado um paraíso fiscal? Já leram esse tema aí? O que seria um paraíso fiscal? É um país que favorece lavagem de dinheiro, corrupção. É um país que favorece você colocar dinheiro que foi desviado do sistema público. Tipo assim, imagine que uma família aqui no Brasil que governa nosso país, ela pratica muita corrupção. Aí ela tem muito dinheiro que não pode ser... Todo o dinheiro que você tem que declarar, sabe? No Brasil. Você tem que declarar o dinheiro que você tem. Se você ganha mais do que 2 mil e pouco por mês. Eu não lembro qual é o tanto, não. Eu não ganho, por isso que eu nem sei. Tá nem na minha cabeça aqui o quanto que é. Mas, enfim, se você ganha 2 mil e pouco do Brasil, você tem que declarar todos os anos quanto você tem, quanto você ganha, o que é que você comprou. Você tem que declarar no Brasil, certo? E em várias partes do mundo é assim. Você tem que declarar o que você ganha, o que você tem e o que você gasta. Aí, tem alguns países da América Central, insular, que eles são considerados paraísos fiscais. Por quê? Você pode injetar dinheiro nos bancos desses países e não precisa dizer de onde esse dinheiro está vindo, qual a procedência desse dinheiro. É por causa do contrabando, lavagem de dinheiro, corrupção, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, ganhei dinheiro traficando pessoas. Eu posso injetar nesses bancos aí, principalmente nesses países aqui, Ilhas Virgens, Bahamas e Ilhas Caimã. Os 3 são considerados paraísos fiscais. São dinheiros que existem na lei, sigilo fiscal. Tipo assim, você pode colocar dinheiro nos bancos de lá e eles não vão dizer a ninguém que tem esse dinheiro lá, que pertence a você. Eles não perguntam também de onde vem esse dinheiro, qual a procedência desse dinheiro. Então, assim, a galera que está envolvida com coisas ruins, né, e tal, adora esses países, né, que são considerados paraísos fiscais. Por isso que tem esse nome, paraíso fiscal. É perfeito, entendeu? Para quem rouba dinheiro, para